Olá, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos ao vivo, começando mais um New Coffee nessa manhã gostosa de terça-feira. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo pelo nosso Instagram, estamos ao vivo também pela Rádio Odora Brasil. Você pode estar acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado a vocês que acompanham o nosso trabalho. Estamos começando mais um New Coffee. Eu quero pedir para você enviar essa live para o máximo de pessoas possíveis. Chama outras pessoas para participarem com a gente aí do nosso New Coffee. Tenho certeza que vai ser muito importante os assuntos dessa semana, né? O assunto dessa semana é sobre mentor, sobre mentoria, sobre acompanhamento. E tudo isso faz parte do nosso crescimento, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, isso mesmo. Existem coisas que a gente precisa fazer, né? Existem coisas que precisam ser ensinadas, e eu confesso para vocês que se eu tivesse aprendido muitas coisas que você está aprendendo, que você está tendo a oportunidade aqui no New Coffee, há muito tempo atrás eu teria mudado muitas coisas, teria tomado outras decisões, mas hoje você tem essa oportunidade, né? Você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de desenvolver, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu e outras pessoas cometeram para ter resultados que a gente está tendo hoje. Você pode aprender com esses erros, você pode aprender com as falhas e você pode avançar muito tempo nesse processo. A escolha é sempre sua, claro, mas nós estamos aqui para compartilhar com você esse momento, compartilhar com você esses ensinamentos. Nosso objetivo aqui, como eu falo sempre, é o crescimento de 1% todos os dias, e várias pessoas têm levado a sério também esse processo, né? Essa frase, né? Porque elas entendem que é necessário que a gente venha ter esse crescimento. Bom dia para o Alexandre, bom dia para a Cléo, sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Convido vocês para tomarem um café comigo nessa manhã gostosa de terça-feira. Bora para cima, né? Bora com tudo, bora aprender um pouquinho mais essa semana, bora crescer mais um pouquinho no dia de hoje. Não é só por causa das lives, né, nosso crescimento. A live é só um start aqui pra gente, mas você tem a oportunidade de fazer diferente durante o seu dia. Tem a oportunidade de fazer escolhas, tem a oportunidade de transformar a vida de pessoas durante esse dia. Aliás, né, você tem um dia inteiro pela frente para poder ter o sucesso que você busca, o sucesso que você procura. Bora tomar o nosso café então, bora pra cima. Vou fazer o nosso devocional. Emily, bem-vinda, bom dia. Já estamos ao vivo, quero conectar com Deus aqui, você conecta com Deus aí. A Cléo falou que a live é um transbordo nas nossas vidas, que bom, para mim faz muito bem também começar o dia com essas lives. É muito importante esse processo de crescimento, de aprendizado, de conexão com Deus, de bater um papo com vocês, né? De estar perto de vocês, porque já rola essa proximidade através das lives, através da programação aqui, das pessoas que participam, das pessoas que sempre estão comentando, sempre estão junto, aprendendo, e eu fico muito feliz em ver esse crescimento na vida de todos vocês. Bora falar com Deus então? Conecta com Deus aí, fecha os seus olhos, respira bem fundo e começa a abrir o seu coração para Ele, porque o que importa para Ele é o seu coração. Pai, eu quero te glorificar, eu quero exaltar e engrandecer a sua presença por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por estar diante da tua presença mais uma vez. Ó Deus, sabemos que cada dia que se passa, cada dia que amanhecemos é uma vitória, é uma conquista, e se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que nós possamos iniciar o dia de hoje, que nós possamos crescer no dia de hoje, que nós possamos desenvolver no dia de hoje. E é justamente isso que nós precisamos, desse crescimento, desse desenvolvimento, é justamente isso que nós buscamos. Crescer cada dia mais, encontrar o Senhor, entender as suas promessas, entender, ó Pai, o seu propósito, entender as coisas do Senhor, as coisas do alto, para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos a imagem e semelhança do Senhor
Todos os dias. Sabemos que a caminhada não é fácil. Sabemos que o caminho, ele é difícil. E que nesse caminho encontramos dificuldades, encontramos barreira, encontramos pessoas que nos desmotivam, mas ao mesmo tempo também encontramos com pessoas que nos dão força, pessoas que nos motivam a caminhar, pessoas que nos motivam a percorrer este caminho, pessoas que dependem de nós, pessoas que olham para os nossos passos e tentam repetir também os nossos passos, porque nós somos exemplos, nós somos pequenos cristos, nós buscamos cumprir a sua palavra, cumprir o seu evangelho, cumprir os seus mandamentos da melhor maneira possível, sermos pessoas melhores rumo à terra prometida. E que o Senhor possa estar no controle desse dia, o Senhor possa estar no controle dessas vidas que estão agora se conectando com o Senhor, essas casas, esses trabalhos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deles. Eu não sei de onde eles estão assistindo, de onde eles estão ouvindo, mas o Senhor sabe. E todos aqueles que estão parando neste momento para se conectar com o Senhor, que eles possam sentir abraçados por Ti, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, que eles possam sentir que são amados pelo Senhor. Porque é como eu me sinto nessa manhã, amado por Ti e presenteado com mais um dia para viver e fazer a diferença. E eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha casa, pela minha família. Eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem confiado a mim. Que possa ser um dia diferente hoje. Que não venha ser simplesmente mais um dia, mas venha ser um dia de bênção, de alegria. E quando chegar o final do dia, nós possamos olhar e ver o quanto o Senhor nos abençoou. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Bom dia, Andréa. Bom dia, Mara. Bom dia, Rafael. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Convido você a tomar um café comigo nessa manhã de terça-feira, para a gente falar um pouco sobre mentor. Para você que ainda não tem um mentor na sua vida, você já pensou em ter um mentor? Você já parou para descobrir o porquê muitas pessoas estão conseguindo avançar, o porquê muitas pessoas estão conseguindo crescer? E eu precisei, em um momento da minha vida, descobrir algumas coisas. Porque ainda hoje eu estou num processo de busca de crescimento, de desenvolvimento. Ainda hoje eu estou buscando melhorar, aperfeiçoar, porque eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu ainda não estou no nível que eu gostaria de estar, mas todos os dias eu estou caminhando, todos os dias estou avançando, todos os dias estou crescendo, todos os dias estou buscando melhorar, para que eu possa alcançar o nível desejado. Mas todos os dias eu tenho a oportunidade de avançar um pouco mais. E eu tenho chegado em alguns níveis melhores que eu estava algum tempo atrás. E eu consigo mensurar esse crescimento. Eu consigo mensurar esse desenvolvimento. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a me capacitar, eu comecei a pagar um preço. Eu comecei a não me conformar com o momento, com a fase, com a zona de conforto que eu estava vivendo, porque dentro da zona de conforto que eu estava vivendo, não estava acontecendo aquilo que eu gostaria que acontecesse. Talvez esteja acontecendo isso com você. Mas não bastava eu estar inconformado com aquela situação. Não bastava eu ficar incomodado com o momento que eu estava vivendo ou com as coisas que eu ainda não tinha conquistado. Porque eu olhava para o futuro e olhava para o presente e as coisas que eu estava fazendo no presente não iriam resultar naquilo que eu queria no futuro. Então, uma das coisas que me levou a sair do lugar, uma das coisas que me levou a ter essa mudança, a ter esse crescimento, foi olhar para o futuro, mas olhar para o meu presente ao mesmo tempo. Mineiro Milena, bom dia. Então, olha como que é interessante. O que me fez movimentar, o que me fez sair do lugar foi olhar para o futuro, mas olhar para o presente. Por quê? Eu olhei para o futuro, para as coisas que eu gostaria de conquistar, para onde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo no futuro, e ao mesmo tempo eu olhei para o presente
para as coisas que eu estava fazendo no presente. E fiz essa análise. As coisas que eu estou fazendo hoje vão gerar o resultado que eu estou buscando no futuro? Ponto. Esse é um bom sinal de alerta para você. E essa pergunta que eu faço para você nessa manhã. O que você está fazendo hoje? Presta atenção. O que você está fazendo hoje vai gerar o resultado que você quer no futuro? O sinal de alerta começa a ser ligado aí. Porque se o que você está fazendo hoje não vai gerar o resultado que você quer no futuro, você precisa começar a ter uma mudança de postura. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar as coisas que você está fazendo hoje para começar a gerar o resultado que você precisa ter amanhã. Se você não fizer o que você precisa hoje para ter o resultado amanhã, não vai acontecer o resultado amanhã. Você vai chegar amanhã e você não terá o resultado. Simples assim. Isso foi uma das coisas que começou a me dar um start. A leitura de muitos livros, as palestras, contato com outras pessoas, o ambiente, a frequência, ver, né? Abrir para novas possibilidades, entender que eu sou capaz, que eu sou merecedor sim, que eu posso conquistar, que eu posso ir além, que eu posso ter coisas melhores, que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu posso transformar a história da minha família, das pessoas que dependem de mim. Isso foi motivando a dar esses passos. E aí eu comecei a entender o porquê que as pessoas conseguiam avançar, porquê que as pessoas conseguiam crescer, porquê que as pessoas conseguiam desenvolver. E todas elas saíram do lugar porque elas tiveram alguém que pudesse orientá-las. Muitos foram sozinhos. E você consegue ir sozinho. Não tem problema nenhum. Só que no meio do caminho você vai ter obstáculos. No meio do caminho você vai ter barreiras. No meio do caminho existirão outros caminhos e às vezes você vai ficar na dúvida qual caminho você deve escolher. E é um processo normal, é um processo de crescimento. E às vezes você vai ter que errar, às vezes você vai ter que falhar, às vezes você vai ter que escolher um caminho errado e depois você vai ter que voltar. Só que isso custa para você tempo. E o tempo, ele é justo. As mesmas 24 horas que você tem são as mesmas 24 horas que eu tenho. E ela vai passar igual para mim e para você. Ela não vai ficar esperando você saber se aquela escolha foi certa ou não. Ela vai passar. Ela é justa. E se eu aproveitar, se eu entender qual é o caminho certo, se eu entender qual é a direção certa, eu vou aproveitar esse tempo e não vou perder. Não vou deixar esse tempo passar. E aí eu fui entender, e até hoje eu começo a ver que a maioria das pessoas que estão crescendo, as pessoas que estão desenvolvendo, elas precisam de alguém. E mesmo aqueles que decidiram avançar sozinho, que conseguiram encontrar o caminho sozinho, hoje elas entendem que para a próxima fase que elas precisam avançar, para o que elas precisam de crescimento, precisa de alguém na vida delas para poder orientar. E a gente definiu isso ontem. Essa palavra mentor, que é aquele que instrui, é aquele que ensina, é aquele que ajuda, é aquele que te coloca no caminho, é aquele que ajuda no processo de antecipação do seu tempo. E é sobre isso que a gente está falando aqui. E essa pergunta que eu faço para você. Você já pensou em ter um mentor? De ter alguém para te ajudar? De ter alguém para ajudar nesse caminho? Alguém que já passou, alguém que já entende aquilo, alguém que já fez, alguém que tem experiência, alguém que já estudou, alguém que pode falar para você, olha, esse é o caminho, essa é a direção? Porque nós temos mentores desde que nós nascemos. Nossos pais, nossos familiares são os nossos primeiros mentores. Porque quando você vai fazer alguma coisa de errada, alguém vai falar para você, não faça isso, porque você terá consequências. Não coloque o dedo na tomada, porque você vai ter um choque. Às vezes você nem sabe o que é um choque. Mas você não precisa tomar um choque para você ter uma experiência com choque. Você pode ouvir outras pessoas. Aqui em casa aconteceu. A minha filha teve que tomar um choque para ela entender o que era um choque. Porque a gente orientava. Até que um dia ela buscou e ela acabou tomando um choque. E ela aprendeu rapidamente com aquilo. Mas ela não precisava ter tomado um choque para saber o que era um choque. Porque eu já tinha tomado um choque. E já tinha orientado ela sobre isso. Algumas experiências você vai ter que passar. Mas outras experiências você não precisa. Você pode ter alguém te ensinando o caminho, te ensinando a direção. Quando você foi para a escola,
Você teve professores ensinando você a ler, a escrever, a fazer contas de matemática, aprender sobre localização, sobre ciência, sobre biologia, sobre como a Terra gira, como aparece o Sol, a Lua. Todas essas coisas, teve alguém te orientando, teve alguém te ensinando. Nós, seres humanos, precisamos de pessoas que nos auxiliem, pessoas que já fizeram, pessoas que já estudaram, pessoas que já aprenderam, pessoas que percorreram aquele caminho, aquela direção, e essas pessoas que vão nos ajudar nesse processo. E essas pessoas vão acelerar esse processo na sua vida. Esse é o papel do mentor. Esse é o papel daquela pessoa que vai entrar na sua vida para poder tirar você do lugar. E quando nós falamos em mentores, quando você vai e chama alguém para ser o seu mentor e fala para ele, olha, eu quero ter esses resultados, ele vai trabalhar algo específico para que você atinja aqueles resultados, porque ele não está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado com o resultado que você vai ter naquele processo, o resultado que você vai ter naquele caminho, o resultado que você vai ter para conseguir alcançar o seu objetivo. E isso é o principal. O mentor ajuda você a encontrar o caminho certo, né? Ou atalhos. Eu não gosto de usar essa expressão, né? Que o mentor ajuda você a encontrar atalhos. Porque eu não consigo entender que existem atalhos. Existem caminhos certos. Então, para mim, não seria atalhos. Seriam caminhos certos. E o mentor ajuda você a encontrar o caminho certo diante de tantas possibilidades que acontecem na sua vida. Diante de tantas possibilidades que acontecem para você. Hoje, eu me tornei um escritor. Hoje eu me tornei um palestrante. Hoje eu me tornei um mentor, um treinador. Mas eu tenho os meus mentores. Eu tenho as pessoas que me ajudam. Eu tenho as pessoas que me cobram. Eu tenho as pessoas que ajudam nos planos de ação, dentro daquilo que eu preciso desenvolver. E eu estou no processo, eu estou no caminho, eu estou desenvolvendo, eu tenho uma cobrança, e se eu não tiver essa cobrança, eu não consigo avançar. Se eu não tiver essa cobrança, eu não consigo ter outras pessoas abaixo de mim sendo mentoradas, e nas quais eu estou ajudando elas a irem para a próxima fase, para o próximo nível, por coisas que eu já fiz. Então você precisa entender que às vezes você não tem mais tempo para perder e você precisa de pessoas para acelerarem esse processo e para te mostrarem o caminho correto. E o mentor está ali para te mostrar o caminho correto, porque ele já fez, porque ele passou, porque ele tem experiência naquilo e ele vai te ajudar com a experiência que ele tem. É essa pessoa que faz a diferença na sua vida. É essa pessoa que vai entrar para poder acelerar esse processo. É essa pessoa que vai fazer a diferença para você. Às vezes você está buscando informação com pessoas erradas, como eu falei ontem aqui. Às vezes você está buscando um direcionamento com pessoas que não foram para o caminho que você quer ir. Pessoas que não podem te levar para esse caminho. Pessoas que não conhecem o caminho. Já pensou? Você já pensou? Imagina você. Você está numa viagem. Presta atenção nisso. Você está numa viagem e de repente nessa viagem você está com toda a sua família. A viagem está muito legal. A viagem está muito interessante. É um momento único. Você e sua família viajando, curtindo a natureza, ali de carro. Todos vocês felizes, alegres, conversando, brincando, escutando aquela música. Concentrado ali no caminho que vocês estão percorrendo. Mas chega um momento que vocês não sabem mais para onde vocês estão indo. Vocês não encontram mais o caminho do destino de vocês. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? Coloca no GPS. O GPS vai acelerar esse processo. O GPS pode ser o seu mentor. O GPS pode falar para você o caminho correto para onde você tem que ir. Às vezes ele vai dar o caminho mais rápido. Às vezes ele vai falar para você que tem trânsito, que tem acidente. O GPS, o mentor é seu GPS. Mas se você não encontrar, se você não tiver sinal de repente para o seu GPS, você vai ter que parar e perguntar para alguém. Imagina se você parar e perguntar para alguém e essa pessoa não souber dizer para você qual é o caminho que você tem que tomar. Vai te ajudar nesse processo? Não vai. E se você não conseguir sinal para atualizar o seu GPS, ele vai te levar para o caminho ou você vai continuar perdido? Se você não tiver um mapa do local,
se você não conhece a região, você vai continuar perdido. Aquilo que estava bom, aqueles momentos felizes passam a ser momentos de tensão. Passa a ser um momento que já não é mais feliz, porque você não sabe para onde você está indo. Você não sabe qual é a direção correta. Às vezes você não consegue encontrar placa nenhuma dizendo se você está no caminho certo ou não. Gera uma tensão. Gera um momento de angústia. Começa a gerar um desespero, que aquelas brincadeiras que estavam rolando já não estão rolando mais. Porque está todo mundo apreensivo, querendo saber se estamos no caminho certo ou não. Até o momento que o sinal de GPS volta e ele mostra que você está no caminho certo, ou quando você para se conectar com alguém, alguém fala assim, esse é o caminho correto para levar você no seu destino. Ou você encontra uma placa dizendo assim, o seu destino está a tantos quilômetros. Aí vem aquele alívio. Estou no caminho certo. Estou na direção certa. Esse é o caminho, essa é a direção. Bora para cima. Aquela tensão vai embora. As brincadeiras voltam. Você já começa a observar a natureza de novo. Contemplar a natureza, contemplar a beleza da viagem. Por isso é importante ter o direcionamento. Por isso é importante encontrar o caminho certo. Por isso é importante ter quem te leve ou quem te oriente nesse processo, nesse caminho, quando você não conhece esse caminho. Quando você conhece o caminho, tá tudo certo. Tá tudo legal, você sabe o caminho, você sabe o que fazer. Só que se você não chegou ainda no próximo nível, na próxima fase, é porque você ainda não encontrou o caminho. Ou porque você está na direção, ou porque você está caminhando. Mas é um caminho que você não conhece, é um percurso que você não fez, é um lugar que você ainda não foi. Tá tudo muito novo, tá tudo muito estranho, e vai chegar um momento que você vai querer desistir. Ei, presta atenção. Vai chegar um momento que você vai querer desistir desse caminho. Vai chegar um momento que você não vai querer avançar. Vai chegar um momento que você vai falar assim, não é para mim isso. Porque você vai se sentir sozinho. Você vai ser o único, muitas vezes, indo naquela direção. Enquanto todos estão voltando, às vezes só você está indo. E olha que interessante. Você vai precisar aprender algo nessa manhã. Você precisa aprender algo para levar para sua vida. Existe um ponto na sua vida que é um ponto de não tem mais volta. Tem um ponto na sua vida chamado não tem mais volta. Tem coisas que você faz que chega a um ponto que não compensa mais você voltar. Que não faz mais sentido você voltar. Sabe quando você percorre um longo caminho e é muito mais fácil você ir para o final, você chegar até o final do que você voltar? Não compensa pelo esforço, pelo tempo, pela distância, pelo que você investiu ali. Não compensa mais você voltar. Eu trabalhava na aviação e na aviação tem um ponto que define a decolagem. Toda pista de decolagem tem um ponto, que é o ponto máximo para você abortar a decolagem. Que dá tempo de você parar ainda até o final da pista. Passou daquele ponto, não tem mais volta. Você só pode decolar. Toda pista tem um ponto, que até aquele ponto você pode desistir da decolagem. Você pode abortar a decolagem. Mas passou daquele ponto, não tem mais volta. Na sua vida, existe um ponto. E esse ponto, quando você olha para trás, não dá mais para você voltar. Não dá mais para você falar assim, não, eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui e vou voltar lá a estaca zero, vou fazer aquilo que eu estava fazendo de novo. Não dá mais, você precisa só avançar. Aí ele falou que esses exemplos que você dá, faz muito sentido. Luizão, bom dia. Obrigado por estar por aí na nossa live. Aprendi muito na live do Luizão ontem. Os caras começaram a fazer uma live ontem e passou da meia-noite, partiu para agricultura e a gente foi aprendendo um monte ali na live aí com o Luizão e com o Ed. Foi muito massa. E hoje de manhã já estamos aqui, ó, pronto, já falando um pouco mais de crescimento, né, Luizão? Falando de desenvolvimento. Luizão também é mentor, tem ajudado muita gente aí nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento.
E é sobre isso que a gente está falando essa semana, de pessoas que podem te ajudar a chegar à próxima fase, pessoas que podem ajudar você a chegar no próximo nível, pessoas que estão ali, que já fizeram, que já chegaram, que entendem, que vão ajudar, que vão acelerar esse processo. E é interessante, você precisa entender qual é a fase. E quais são as pessoas que estão te dando informação. É o que eu estou falando, se você está perdido, você vai pedir uma informação para quem não sabe o caminho, não vai te ajudar, não vai adiantar. Não tem como você se conectar com pessoa que não sabe o caminho. Você precisa falar com quem sabe, com quem vai te colocar na direção certa. Se você não tem um sinal de GPS que vai colocar você no caminho, na direção certa, e o GPS pode ser o seu mentor que vai falar para você, a 200 metros vire à direita, e você vai virar à direita, você não vai questionar, porque o GPS vai te colocar no caminho. É a pessoa que está te orientando ali, ó. Aquela vozinha ali. E quando você erra o caminho, quando você passa daquela rua, ela recalcula e te manda noutra direção para que você possa chegar no teu destino. E você precisa entender. Você precisa obedecer aquilo ali, senão você não vai chegar. Senão você vai ficar dando voltas, dando volta, dando volta, dando volta, e não vai conseguir chegar onde você gostaria de chegar. E às vezes o tempo vai passar. Às vezes você tem uma consulta importante, você vai perder o horário. Às vezes é uma audiência, você está lascado. Por isso que é importante você entender esse processo. Você entender que você precisa de pessoas e que pessoas podem ajudar você. E que você pode ajudar pessoas. Tem um detalhe muito interessante que você não parou para pensar ainda. O fato de você estar travado faz com que outras pessoas fiquem travadas. Sabe por quê? Porque quando você romper, quando você começar a fazer a diferença na vida das pessoas, você vai ver que outras pessoas vão se levantar, outras pessoas vão crescer, outras pessoas vão desenvolver através do seu desenvolvimento, através do seu crescimento. O movimento que você vai gerar, a transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas, vai levantar outras pessoas para gerar uma transformação na vida de outras pessoas. Enquanto você ficar parado, enquanto você não se mexer, enquanto você não sair do lugar, enquanto você não resolver fazer acontecer, você não vai começar a gerar esse movimento na vida de outras pessoas. Você não vai começar uma transformação na vida de outras pessoas. Você está se levantando e vai ser o mentor de outras pessoas, porque outras pessoas em fases piores ainda estão olhando para o que você está fazendo e vão buscar um direcionamento naquilo que você está fazendo. Mas você precisa de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. É uma corrente. E não vai parar, só que você precisa sair do lugar, você precisa se movimentar. Você já chegou muitas vezes naquele ponto que não dá para você voltar mais. Ou você quer voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia lá no Egito, como a gente fala aqui sempre dos exemplos da Bíblia. Olha para Moisés, com todo o seu conhecimento, sendo educado dentro do palácio, foi parar lá no deserto, cuidando de ovelhas. De repente é levantado por Deus, aí começa a conduzir todo um povo naquele deserto ali. Aí chega o sogro dele para dar orientações para ele, porque ele não estava vendo aquilo que estava óbvio para ele. Às vezes é isso, às vezes eu e você precisamos disso. De pessoas para mostrar aquilo que é óbvio para a gente. O Luizão falou que quando você não avança, você está ferrando a vida de pessoas que você ainda nem conhece. E é forte isso. É forte isso. Quando você entende isso, não dá mais para ficar parado. Quando você entende que quando você não avança, você está ferrando com a vida de pessoas que você ainda não conhece, você se torna mesquinho, você se torna egoísta. Porque você sabe que você poderia estar fazendo mais do que você está fazendo e você não está fazendo, não está gerando essa mudança, não está gerando essa transformação na vida de outras pessoas. A Valesca falou que não voltar ao que fazia antes, bora avançar. Bem lembrado, o Luizão falou que não é sobre você. Se fosse só sobre você, tava tudo certo, tava tudo bom, tava legal. Você podia continuar fazendo as coisinhas que você faz, mas não envolve só você, envolve outras pessoas, envolve o futuro de outras pessoas, envolve a mudança, envolve a transformação, envolve o crescimento de outras pessoas. Não dá para você ficar mais parado. Não tem mais tempo. Como eu falei aqui, o tempo é justo. As mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, todos nós temos. Só que o tempo não fica esperando você ficar choramingando pelos cantos, não. O tempo não fica esperando você ficar criando estratégias. Estratégias não, está na hora de avançar, está na hora de crescer.
Tá na hora de você desenvolver, tá na hora de você transformar a vida de outras pessoas, tá na hora de você entender o seu propósito, tá na hora de você entender o sentido da sua vida, tá na hora de você buscar esse crescimento, tá na hora de você buscar esse desenvolvimento. Chega de ficar só estudando, chega de ficar buscando só conhecimento e não colocar em prática. Para de ficar um obeso intelectual aí, para de ficar se enchendo de conhecimento. Conhecimento sem prática não adianta nada. Não adianta você ficar lendo milhares e milhares de livros, não pegar meu livro aqui e falar, ah, nossa, que legal sua história. Não adianta nada você pegar e querer falar para mim que é legal essa história. O que faz a diferença para mim é você pegar o conteúdo que eu escrevo aqui e colocar em prática na sua vida. E colocar em prática na vida de outras pessoas. Se você pegar o meu livro aqui, você vai ver que no final dele aqui, eu sugiro que você doe esse livro para outra pessoa, ou que você compre um e doe para outra pessoa. Por quê? Para esse conteúdo continuar transformando outras vidas. E a maioria das pessoas que leram meu livro já colocaram para frente. Porque esse é o meu objetivo, que essa mensagem chegue no máximo de pessoas possíveis. A Valesca falou que sim, exatamente, eu toco e transformo a vida de outras pessoas. Uau! A Emily falou, quando entendemos que não é a gente, começamos a ter um combustível necessário para prosseguir. Tá entendendo? Ô Luizão, você tá de boa aí para entrar na live ou não? Fala aí, se você tiver de boa, manda aí para você entrar comigo. Se você puder, é claro. Você tá entendendo? Como que tem coisas maiores vindo por aí? Só que você tá travado. Só que você tem a direção. Você tem o caminho. Só chamar aí. A hora que tiver de boa, você chama aí que eu já te coloco aqui. Só que você tá travado. E eu não entendo o que você está esperando. Eu não entendo o que você está esperando para poder fazer as coisas acontecerem. Se você já tem a direção. Ei, não adianta nada você ter o sinal de GPS, não adianta nada você ter a rota, não adianta nada você saber quanto tempo você vai demorar, não adianta nada você saber quantos quilômetros, não adianta nada você ter todas as informações se você não ligar o seu carro e sair do lugar. Não adianta nada você calcular a rota ou recalcular a rota se você não resolver fazer. Se você não dá o passo que precisa ser dado, se você não ir para a direção, se você não percorrer o caminho, não adianta nada. Não vai rolar. As coisas não vão acontecer assim, do nada. Talvez você está esperando um milagre acontecer. Só que o milagre não vai acontecer se você não se movimentar. O milagre não vai acontecer se você não sair do lugar. O milagre não vai acontecer se você não se conectar com pessoas novas. O milagre não vai acontecer se você não fizer a diferença na vida de outras pessoas. É isso que você precisa entender. Não é sobre você. É sobre outras pessoas que estão esperando o seu movimento. É sobre outras pessoas que estão esperando você ter resultados para que elas possam avançar também. Pessoas que nem sabem ainda que precisam de você. Pessoas que nem sabem que vão se conectar com você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. Você é a resposta da oração de muitas pessoas. Tem pessoas orando para se conectar com pessoas como você. Tem pessoas orando para que alguém se levante para abençoar a vida delas. E essa pessoa pode ser você, mas você está aí travado ainda. Você está dormindo. Você não despertou ainda do sono profundo que você está vivendo. Mas você quer viver uma nova história. Mas você não quer pagar o preço muitas vezes. Você estava fácil. Se fosse só sobre você, estava tudo tranquilo. Estava tudo em paz. E aí, meu jovem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tava chegando. Eu também, ó. Não tenho nada de formalidade, não. Café no copo americano aqui para despertar. Eu já tomei meu cafezinho, eu fui deixar as crianças na escola, daí falei, pô, vou entrar na live do Nil. Tava chegando agora. E aí? Abrindo o coração pra turma aí, transbordando conteúdo top hoje aí, hein? Show de bola. Cara, estamos aqui no processo de crescimento e desenvolvimento, né? E você é um cara que está muito ativo nessa parte de crescimento e desenvolvimento, transbordando na vida de outras pessoas. Já está com uma imersão para esse final de semana, inclusive a gente vai estar lá nessa imersão aí, né? É isso aí. Queria que você contribuísse com esse pessoal aí, porque o pessoal talvez não saiba, né? Mas
você fez uma live ontem e veio até hoje, né, com essa live, né? Tava lá. Só para quem só as feras hoje. Foi muito forte, né? A gente estava falando que foi realmente a live do milhão, né? Porque deve ter saído pelo menos 1 milhão de códigos ontem interessantes de transbordo na vida das pessoas. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Cara, ontem eu fui dormir, acho que era 2 da manhã. Aí hoje cedo o relógio despertou, eu falei, puta, por que eu fico até tarde fazendo essas tretas, né? Mas é isso. Eu tava nessa também. É isso aí. E é sobre isso, né? É engraçado que você falando aí de voltar lá atrás, que ter um ponto na pista, cara, achei sensacional isso, até anotei esse código aqui, que não tem como, né? Se você tá na pista acelerando, chega um determinado ponto ali que é tipo, ou vai ou voa, né? Não tem. Se você tentar arremeter, você vai bater nas casas que tá lá e vai matar um monte de gente. Você é um avião, você é um Boeing. Você é aquele cargueiro, sabe? Que desce em São José dos Pinhais, que treme tudo uma vez por mês. Parece que vai quebrar tudo. Todos nós somos um cargueiro, um grande avião. A gente não é um teco-teco. Só que a gente conduz a nossa vida como se a gente fosse um Fusquinha. Eu sempre comparo o Fusquinha com a Ferrari. Você é uma Ferrari, a pista é lisa, só que você dirige igual um Fusca. Por quê? Por que você faz isso com a tua vida? Cara, você quer fazer isso com a tua vida? Faça, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que como você falou, todos nós carregamos uma mensagem que é para nossa prosperidade, uma mensagem que é nossa. E nós temos vários outros códigos que são para as pessoas. Ou seja, ontem a gente falou de semente, né? Nós temos sementes, ou seja, eu tenho sementes que, quando eu solto essa semente, para o Nil, ele vai pegar essa pequena semente, vai plantar no coração, na mentalidade dele, vai falar, cara, aquele código que o Luizão deu para mim fez total sentido e mudou a minha vida. Por isso que eu falo, às vezes numa live dessa aqui, a pessoa vira a chave e dá um clique e vai embora. Entendeu? E você falou isso de voltar para trás, eu lembrei de uma fase que eu estava no projeto lá da Wiser, em São Paulo, e eu estava muito tendencioso a desistir num determinado dia. E aí ia ter uma reunião com o Flávio à noite, né? Aí eu chamei o diretor, o Ed, e falei, Ed, putz, eu vou participar da reunião hoje, mas eu tô fora, eu vou voltar para Curitiba, tá difícil, cara, tá muito confrontante isso aqui, eu não é para mim isso aqui. Eu tenho meu trabalho lá, eu tenho meu carro, minha casa, eu não preciso, né, disso aqui. Eu vim aqui para buscar conhecimento e conquistar algo grande para transformar a vida da minha família, mas eu não me encontrei, eu acho que não é para mim. Daí ele falou, cara, assiste a reunião hoje com o presidente, amanhã cedo a gente conversa. Beleza. Aí eu fui para a reunião. Cara, acho que foi uma das reuniões que eu assisti do Flávio que mais fez sentido para minha vida, que foi o seguinte. Ele falou assim, se você desistir hoje, eu tenho gravado essa reunião, às vezes eu assisto essa reunião para lembrar. Se você parar hoje, se você desistir hoje, você vai estar ferrando com a vida de um monte de gente que você ainda não conhece. Não desista. Não pare. Não deixe o vitimismo te pegar, não deixe o fracasso te alcançar, não deixe os pensamentos negativos te alcançar, não deixa nada negativo te afetar. Não pare. Ele falou, ó, se eu tivesse parado lá atrás, vocês não estariam aqui hoje. Cara, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, que código, mano. E aquilo me deu uma força, assim, sabe? Eu senti um destrave, assim, eu escutei o elástico rompendo, assim, e falei, cara, eu tô dando ouvido pro fracasso. Eu uso muito essa filosofia do fracasso, porque eu aprendi a chamar disso, né? Fracasso é tudo aquilo que eu penso, são energias negativas. A gente começou ontem falando a live sobre isso, né? O que eu estou deixando entrar, né, no meu dia? Quem que eu estou ouvindo? Qual música que eu estou ouvindo? Existem subtradores de energia. Às vezes é uma música... Porque esse sentimento de você não ter certeza se você está no caminho certo, se você deve permanecer ou não, é totalmente normal. Essas dúvidas são algo normal. A questão é, quem são as pessoas que estão próximas, que não foi no seu caso, você teve que ouvir isso do Flávio, né? E falar assim, cara, faz sentido.
Hoje eu não estaria aqui se ele tivesse desistido. Então, lá na frente, né, hoje você está à frente de um movimento. Então, Você está transformando assim, vidas que você nem imaginava. Se você também tivesse desistido lá. eu não estaria nessa live. Exato. Sabe onde eu estaria agora? Exatamente, se eu tivesse voltado às 8 da manhã. Hoje é terça, né? Cara, talvez eu estaria ainda fazendo a mesma rota como representante. Hoje eu estaria descendo para Mafra, para visitar o Condor Mafra, depois eu ia para Lapa, depois eu ia fazer Araucária, depois Campo Largo, Tamandaré, Colombo. Hoje era dia de visitar as lojas do Condor. Talvez eu estaria fazendo essa mesma rota. Talvez eu estaria com o mesmo carro, talvez eu estaria com a mesma mentalidade. Talvez sim, talvez não, não sei. Só que hoje, quando eu olho para trás, nesses 3 anos, hoje eu olho para trás que num ambiente de pandemia, quando eu vi a tua história lá que você falou, cara, durante a pandemia eu decidi levantar e escrever um livro. Eu entendi que funcionava assim. E você não parou, ó, onde você está hoje, onde eu estou hoje. Esse é o caminho. A gente não pode ficar olhando para as pedrinhas e nem para as pedrinhas que ficaram pelo caminho. A gente tem que olhar para frente. Por quê? Se você ficar olhando muito para o chão, né? Ai, mas a minha família, ficar olhando muito assim, sabe? Ó, você fica olhando para o chão e não se movimenta. Se você ficar olhando para trás, você vai bater a cabeça numa árvore. Então, cara, você tem que ter visão. Eu falo muito de, né? Eu aprendi isso, né? Visão vale mais que poder. Não tem, cara. Não é sobre dinheiro, não é sobre ter poder financeiro, é sobre ter visão. Cara, se eu tiver uma antevisão, ou seja, se eu conseguir prever as coisas que vão acontecer no meu dia, se eu for mais esperto que o diabo, digamos assim, né? Eu uso muito essa referência. Ter visão é ser mais esperto que o diabo. Se eu sei que ele vai entrar por essa porta aqui todo dia, às 7h30 da manhã, e falar para mim, volta a dormir, cara, eu vou sair pela porta do fundo, vou colocar uma camiseta, um tênis e vou fazer uma caminhada. Eu já venci ele na primeira etapa do meu dia. Entendeu? Aí eu vou voltar, daí vou tomar um banho quente, ele vai falar assim, puta, tá tão gostoso esse banho quente. Cara, trabalha home office, tá tudo bem. Aí eu falo, não, eu preciso ir, porque, galera, se tem uma coisa que aperta resultado, é quando você não faz mais por você. Ó, tem uma reunião hoje às 9 e só aperta o meu resultado. Por quê? Cara, eu tenho uma reunião às 9, eu marco reuniões estratégicas para que eu esteja em movimento. Quando você tem funcionário ou equipe, então, você não tem noção. Você trabalha para os caras, você abre o escritório para as pessoas, você fica até mais tarde pelas pessoas, você almoça em 15 minutos pelas pessoas. Ou seja, tudo que você deseja é para um povo, não é para você. O saldo Aí você começa a entender o seu propósito, aí você começa a entender o sentido de vida, aí entra aquela frase que você colocou ali, que não é sobre você. Não é sobre você. E tudo que você pedir, não peça para você. Peça para um povo. Cara, esse código é violento. Eu peguei esse código ano passado e eu comecei a exercitar isso. Então hoje, qual que é a minha reflexão matinal? Cara, putz, obrigado Deus por me deixar vivo mais um dia. Eu tenho mais 24 horas de vida. Porque o amanhã não existe, o futuro não existe. O que existe é o hoje. O ontem, fizemos a live, tá aqui o chapéu para lembrar. Mas eu vou ficar aqui nostálgico, lembrando que eu pus o chapéu, que a gente falou de agricultura, que a gente falou da semeadura. Não. Cara, eu durmo com aqueles códigos, eu acordo aqui, pego a tua live e você, cara, a pista tem um ponto ali que se você tentar arremeter, você vai arrebentar teu avião. Cara, ou vai ou voa. Ou vai ou voa. Ó, gente, ou vai ou voa. Pega essa frase. Não é ou para e pensa e voa. Não é analisa a pista, analisa o vento. Não, cara. Ou você vai ou você voa. Só tem um caminho. Não tem como parar. Se você parar porque na pista... A pista, o vento, o combustível, a direção, você analisa quando está parado. Isso aí. Quando você chegou na cabeceira da pista, é o ponto decisivo. Você vai travar a decolagem de vários aviões. Você Sim. vai travar um monte de gente. Quando você para no ponto de partida, você trava quem está vindo e você trava quem está indo. E quem está chegando. É. Tá vendo como que não dá para ficar parado? Não, e olha que doido, né? É como se você fosse a rainha, o rei do mundo, né? Todo mundo tem que parar para ficar te empurrando.
Ai, Luiz, como que eu venço a procrastinação? As pessoas me perguntam direto se a procrastinação é falta de tesão na vida. Cara, é Boa. falta de tesão na vida, porque, mano, na boa, tipo, ó, eu tô de camiseta aqui, eu tô de bermuda e tipo assim, cara, tá frio? Não, tá gelado. Olha o solzinho maravilhoso que tá. Levei minhas crianças pra escola, voltei. Cara, olha que privilégio. Quantas pessoas não têm esse privilégio de levar os filhos pra escola, voltar, tomar um café tranquilo, assistir uma live ou ler eu não sou um cara de leitura, mas eu aprendi que o treino ele vence da motivação sempre. A execução ela vence da motivação. Então você está procurando motivação, não é sobre motivação, é sobre execução. Se você executar todo dia aquilo vai virar uma repetição e a repetição vai ganhar da motivação, porque eu posso não estar motivado hoje para ler, mas sabe o que eu aprendi? Eu leio um capítulo por dia e aí eu pego esse capítulo e já aplico no meu dia. Acabou, mano. Já era. Inclusive, eu dou dicas aqui como que a pessoa faz para ler um livro de 120 páginas em um mês. Porque para muitas pessoas é um tabu. Mas Nossa. se você pegar 120 páginas e dividir por 30 dias, você precisa ler 4 por dia. 4 páginas por dia de um livro é bem tranquilo. Você não demora 5, 7 minutos no máximo. Então, dentro de 30 dias, você lê um livro. Em um ano, você lê 12 livros. 12 livros. Se você dobrar esse processo, você lê 8 no dia, você vai ler um livro de 120 páginas em 15 dias. Ou seja, você tem a oportunidade de ler 2 em um mês. São 24 livros no mês. Olha a diferença que vai fazer para você lá na frente. Sim. Aí o pessoal... Mas é um ponto de partida, né? É o famoso 10 em 1, né? Isso aí. É você acelerar 10 anos em 1. Luizão, como que eu acelero 10 anos em 1? Ó, esse 10 em 1, quando eu conheci no começo do ano, né, o Paulo Marçal falando, eu falei, cara, eu já fazia isso com meus resultados, sabe por quê? Isso que você soltou agora é outro código violento que as pessoas não fazem. Trabalhar com metas. Fracionar coisas grandes em micro resultados. Cara, quando eu leio um capítulo no dia, eu já falo assim, ó, eu falo para mim mesmo, porque eu fico sozinho aqui de manhã em casa, e eu falo assim, dou um tapa na mesa e falo, cara, Luizão, você é muito foda pra caralho, cara. Você leu um capítulo desse livro hoje, você é muito foda, mano. Você acordou, você levantou, você levou teus filhos pra escola, você tomou teu café tranquilo e leu um capítulo do livro. Cara, você é muito foda. Vai tomar um banho e vai trabalhar. Eu falo comigo mesmo, eu dou comando pra mim. Eu dou um comando para mim, vai tomar um banho agora, põe a tua melhor roupa. Cara, essa frase eu uso há 20 anos essa frase. Quer ter sucesso na vida? Põe a tua melhor roupa, o teu melhor sapato, passa o teu melhor perfume todos os dias e vai para a luta. Não tem como dar errado. Ah, Luizão, mas eu sou CLT. Cara, a maior parte do meu patrimônio, claro que não a exponencialidade que eu consegui nesses 3 anos, mas eu tinha um sobrado legal, tinha 2 carros na garagem, eu ganhava um salário bacana, eu já estava pagando uma casa na praia sendo CLT. Mas por quê? Educação financeira, mentalidade de prosperidade, ó, pressão. Todo dia eu estava lá, em rota, fazendo a melhor negociação. Cara, eu preparava a minha rota um dia antes. Hoje eu saía, e é muito louco isso, porque muito tempo eu vivi num looping que eu sonhava com as negociações que eu fazia, eu vivia num looping de ansiedade que eu não sabia que era isso, porque eu planejava minhas metas ali por meia-noite, falava, amanhã eu vou visitar o Nil, vou vender 5 mil para o Nil, eu vou vender 10 mil para o John, 5 mil para a Alexandra, tanto mil para a Gisele, eu planejava. O que acontecia? Como eu tenho essa questão do pensamento acelerado, e eu sou muito de projetar a visão das coisas prontas. Eu sonhava, fechando a negociação com o Nil, fechando a negociação com a Gisele, eu não dormia, eu não descansava, eu não descansava. Eu sonhava com a minha rota. Era louco, porque eu sentava no carro terça-feira de manhã, meio que tudo acontecia de forma automática. Já sabia. Não, já sabia, só que eu não vivia, não desfrutava. Entendeu? Beleza, o resultado vinha, mas quando eu entendi que eu precisava de pausas, que eu precisava olhar mais para mim, que eu precisava desfrutar. A galera acha que desfrutar é descansar, não é sobre isso. Desfrutar é ler um capítulo do livro, desfrutar é você trabalhar no que você gosta. Existem várias formas de desfrute durante o teu dia. E quando você entende que você já está desfrutando, trabalhando, quando você vê assim, cara,
Que massa, mano. Eu tô curtindo trabalhar. Isso é desfrute. Isso é desfrute. Ó, o Neil não era um cara que era escritor de livro, não é um cara que... Não era esse cara. Mas ele passou a ser esse cara. E o que que impede as pessoas de mudar, de transformar, de ser alguém que não é? Primeiro é a mentalidade e segundo é a força do meio. Não investe em treinamento, não compra um livro, não assiste uma live, não abre uma live. Olha que doido. Ontem eu peguei muito no calo da galera. Né? Você estava lá, eu falei, ó, o Nil todo dia, 7 horas, está com a live aberta. Eu não tenho data, hora para abrir minha live, geralmente é à noite que eu abro, mas ó, o Ed entrou aí agora. Então, assim, cara, as pessoas têm vergonha de fazer uma live maquiada. Ontem eu fiz uma live com um chapéu de palha do meu filho, aí a gente pegou um outro boné aqui de linguiceiro e fez assim, fez a live assim. Você tá com vergonha do quê? Tem uma galera que tem que ter filtro específico para fazer a live, né? Senão não faz. Né? Agora imagina, se você coloca esses filtros, imagina o tanto de filtro que você tem para ganhar grana. É por isso que eu gosto de estar com o meu copo americano aqui, o meu cafezinho, porque aqui a gente, o nome da live é New Coffee, né? Então eu convido a galera para tomar um café e a gente fala sobre esse processo de crescimento. A gente já está na pegada, Luizão, ininterrupto desde do dia 3 de janeiro, segunda a sexta-feira. Desde o dia 3 de janeiro, esse é um propósito que eu fiz de crescimento, e a galera que está aí, tem uma galera que já acompanha todos os dias, tem gente da Inglaterra, tem gente da Espanha aí, essas mulheres aí, uma da Inglaterra, a Emily da Inglaterra, a Cléo da Espanha, já estão no processo de lançamento do livro delas, já está tudo estruturado, a gente está trabalhando no processo de lançamento, já rolou conexões aí para esses lugares, né? Tanto para elas aqui no Brasil, quanto para a gente... Para mim, lá na Inglaterra, na Espanha, a gente já está trabalhando nesse processo. Mas é um crescimento, né? É um caminho, é o que a gente falou da pista, né? Você começa a percorrer a pista e chega num ponto que você fala assim, cara, não dá mais para voltar, eu só preciso decolar, porque o meu destino está lá na frente, então tem muitas pessoas dependendo de mim, né? Estou carregando muita gente aqui, estou carregando muita bagagem. Além das bagagens, tem encomenda de pessoas aqui, né? Então tem o futuro de muitas pessoas depende disso. Eu trabalhei aqui no aeroporto de Curitiba, aqui em São José, e quando fechava o aeroporto, eu às vezes ficava no controle de voo, falava com as aeronaves, falava com o controle da companhia aérea, e assim, eu ficava imaginando assim, o transtorno que virava quando fechava o aeroporto e as aeronaves tinham que ir para outro destino, que as pessoas tinham que vir de ônibus, as pessoas tinham que ficar lá, esperar um outro processo. Então assim, rolava uma treta muito... Era uma coisa que acabava com a vida das pessoas, tanto as que estavam aqui para sair, quanto as pessoas que estavam tentando chegar aqui, que não conseguiam chegar aqui. Pessoas que tinham reunião, pessoas que tinham audiência. Recepção, daí vão ouvir xingamento, vai... Isso. Né? Olha a treta que vira. Exatamente. Essa semana, a gente divide as lives aqui por temas da semana. A gente está falando sobre mentor. Hoje, o Luizão é um mentor. Hoje você tem mentorado várias pessoas, está ajudando várias pessoas aí, mas você também tem mentores, né? Fala para o pessoal desse processo aí, qual que é a importância disso tudo? Cara, eu falo que quando as pessoas descobrirem isso aí, elas vão acelerar demais, cara. Não tem... Eu fico até me embarga um pouco a voz, porque assim, cara, como é difícil você tentar ir sozinho. André. Para os meus desafios, André, né? Sozinho, cara, você até vai.